Saudações, candidatos! Prova da Escola de Aprendiz de Marinheiro do ano de 2024 para ingresso no ano de 2025. Nós estamos numa série de aulas fazendo a correção das questões de matemática dessa prova aí, ó. Essa é a segunda videoaula, tá bom? Vamos dar continuidade a partir da número 19. Essa questão 19, cara, eu achei uma questão muito tranquila, essa questão 19 aí. Acompanha comigo, ó. Sabe-se que x pertence ao intervalo aberto de -1 até 2. Assinale o intervalo que contém a fração x sobre 3 dividido por x sobre 5. Então, nós temos a reta real aqui. Nessa reta real, eu vou colocar alguns números, como o -1, o 0, 1, 2, 3 e o 4, só para você entender aqui, ó, que um intervalo real, cara, que vai de -1 até 2 aberto nas extremidades, isso quer dizer que todos os números reais entre 1 e 2 pertencem a esse intervalo, tá bom? Mas o número 1 e o número 2 estão fora, não pertencem ao intervalo. Então, uma maneira de resolver essa questão, pessoal, uma maneira é você substituir x no menor valor possível, tá bom? Que é exatamente o -1, e depois substituir x pelo maior valor possível, que é exatamente o 2. Então, substituindo o x por -1 na nossa fração, nós vamos ficar com o seguinte resultado, ó, -1 mais 3 dividido por -1 mais 5. Isso vai dar, galera, 2 sobre 4, que simplificando a fração, 1/2, tá bom? E agora, substituindo x pelo maior valor do nosso intervalo, que é 2, nós vamos ficar com o seguinte resultado. Vamos ficar com 2 mais 3 dividido por 2 mais 5. Isso vai dar 5/7, tá bom, pessoal? Então, cara, a fração x sobre 3, x mais 3 dividido por x mais 5, ela vai pertencer ao intervalo aberto, também aberto, tá legal? Em meio e 5/7, tá bom? O intervalo também tem que ter as extremidades abertas. Então, tá aqui, ó, meio e 5/7, beleza? Então, tá aí, eu já encontrei a resposta da nossa questão, meio e 5/7. Encontrei a resposta gabarito letra C aqui. Questão número 20, vamos lá. Um prédio de uma das escolas de aprendizes marinheiros possui um único reservatório de água no formato de um cilindro de raio 1,5 metros e altura 2 metros. Sabe-se que são consumidos diariamente 4,5 metros cúbicos de água nesse prédio. Sabendo que houve um problema técnico no abastecimento na região da escola e considerando que o reservatório antes do problema técnico estava cheio, assinale a opção que apresenta o número de dias em que a escola ainda terá água disponível, dado que π vale 3, pessoal. Então, vamos lá, algumas informações. Primeiras dimensões do cilindro. O cilindro tem raio 1,5 e altura 2 metros, tá bom? São consumidos diariamente 4,5 metros cúbicos de água nesse prédio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o volume desse prédio, claro, né? O volume do prédio. Lembrando que para calcular o volume de um cilindro, a fórmula é πr² vezes h, vezes altura. Então, nós vamos substituir π por 3, ó. Então, 3 vezes o raio ao quadrado, 1,5 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 2. Beleza? Ao multiplicar aqui, ó, esse 3 por esse 2, nós vamos encontrar 6. E ao elevar esse 1,5 ao quadrado, nós vamos encontrar o valor de 2,25, tá bom? Multiplicando agora isso aí, ó, 13,5 metros cúbicos, pessoal. Isso aqui é o volume do cilindro, beleza?
Então, veja bem, diariamente são consumidos 4,5 metros cúbicos de água. Então, se eu dividir o volume do cilindro pelo consumo diário, né? Ou seja, vamos dividir 13,5 para 4,5. Nós vamos encontrar o número de dias que esse reservatório vai conseguir abastecer sem a reposição de água, tá bom? Isso vai dar 3. Então, encontramos aí a resposta, ó, 3 dias. Gabarito da nossa questão aqui, ó, letra B, 3. Questão de número 21, vamos lá. Dados conjunto X com esses elementos que você está vendo aí e o conjunto Y com esses outros elementos que você está vendo aí, ó. Assinale a opção que apresenta a quantidade correta de funções injetoras que podem ser definidas de x em y. Então, a questãozinha bem tranquila, né? Temos aqui, ó, um conjunto X. Vou colocar aqui todos os elementos do conjunto X. E nós temos do outro lado o conjunto Y. Vamos colocar aqui também todos os elementos do conjunto Y e resolver para você aí, ó. A, P, R, né? E, N, D, I, Z. Então, estão aqui todos os elementos do conjunto Y, tá bom, pessoal? Agora é o seguinte, ele falou de funções injetoras. Para resolver essa questão, o aluno tem que saber o que é uma função injetora, né? Uma função injetora é aquela função em que, para cada elemento do domínio, existe uma imagem diferente no contradomínio. Então, por exemplo, uma função injetora seria essa daqui, ó, tá bom? Onde cada um se associa com um e apenas um elemento, tá bom? Ou seja, nenhum elemento lá do conjunto Y vai ser imagem de mais de um elemento. Isso aqui é um exemplo de função injetora, mas não é a única, né? Ele quer saber quantas. Ah, professor Luiz Antônio, eu posso ficar fazendo esses tracinhos aí? Você até pode ficar fazendo esses tracinhos, mas você não vai conseguir encontrar a resposta, tá bom? Existe uma maneira de resolver e essa maneira é utilizando análise combinatória, porque nós temos, observe que nós temos aqui um total de elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos 6 elementos no conjunto X, tá bom? Então, nós vamos utilizar o pensamento de número de possibilidades. Então, veja bem, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto elemento. Para o primeiro elemento do conjunto X, existem quantas possibilidades para ligar lá no conjunto Y? Aí a gente vai ter que contar os elementos do conjunto Y aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 possibilidades. Para o segundo elemento, eu não tenho mais 8 possibilidades, eu só tenho 7. Para o terceiro elemento, eu vou ter 6. Para o quarto elemento, eu vou ter 5 possibilidades. Para o quinto elemento, 4 possibilidades. E para o último elemento, 3 possibilidades. A multiplicação, cara, de todos esses números aqui, ó, vai nos dar a resposta, que vai ser 20.160. Então, tá aí, existem 20.160 funções injetoras possíveis, pessoal. Então, tá aqui, ó, o gabarito letra D. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, faz a sua inscrição no nosso canal, dê um like e compartilha esse conteúdo com pessoas aí que têm o mesmo interesse que você, que é ser aprovado numa escola técnica ou militar. Um grande abraço e até a próxima aula.